Você já se perguntou por que a maioria de jogos, filmes ou séries se passam nos Estados Unidos ou no Japão? Bom, a maioria dos filmes que, se você for pesquisar hoje, a grande maioria ou se passa em continentes como Estados Unidos ou Japão. E isso até mesmo acontece em livros. A grande maioria dos livros ou acontecem em Estados Unidos ou do Japão. E eu fiz uma enquete aqui na comunidade do canal perguntando quais títulos vocês queriam que eu abordasse hoje. E o título mais votado foi: Suas histórias precisam ser do nosso país? Tipo, as histórias precisam ser necessariamente no Brasil? Então vamos ir de acordo com a opinião do povo, mas antes, não se esqueça, pessoal, acompanhe o vídeo aqui do canal e não esqueçam de acessar a bio, porque lá vai ter mais informações para vocês acompanharem meus projetos e as atualizações aqui do canal. Já vamos deixar claro que não tem problema se sua história passa fora do Brasil, até porque tem pessoas que acham mais interessante a cultura ou alguns momentos históricos em outros países. Por exemplo, tem pessoas que podem escrever livros que aconteceu na Revolução Francesa, podem ter pessoas que acham interessante alguma parte ou momento da Guerra Fria e elas podem pegar certas partes desse conteúdo e usar no livro ou na fanfic deles. Então, são casos assim e exemplos assim que algumas pessoas preferem não fazer um livro focado em nosso país. Mas é claro que existem livros, histórias, séries, filmes que se passam em nosso país e esses filmes são muito conhecidos. Vai estar aqui passando na tela alguns filmes brasileiros que alguns de vocês que estão assistindo o vídeo com certeza conhecem e com certeza já viram algum desses. Então, pessoal, novamente ressaltando, alguns filmes, livros, séries feitos por brasileiros ou feitos no Brasil podem ser até melhores do que alguns filmes lá fora. Mas agora vamos à pergunta principal do vídeo: tem algum problema? E como eu falei, a resposta é não, não tem problema. Mas por que algumas pessoas insistem em querer ver livros em nosso país? Bom, um exemplo disso, claro, é que a pessoa às vezes acha clichê. Ela simplesmente acha clichê um livro ou um filme se passar em Portugal, se passar no Japão, se passar na China. Elas podem achar clichê isso, já que a maioria dos filmes se passam nos Estados Unidos. Por exemplo, um roteiro muito clichê é, por exemplo, uma menina adolescente de escola nos Estados Unidos. Tipo, essa receita já foi usada, né? Tipo, ela é usada muitas vezes. Quando eu lia histórias no Amino e até no Notepad, eu observava que grandes histórias, as grandes histórias que tinham umas visualizações favoritas, tinham o mesmo roteiro. Elas tinham a mesma implicação. Sempre era uma menina ou garoto que sofria bullying no colégio americano, mas depois teve algum acontecimento na história que evoluiu, balela, e a história se desenvolveu e no final foi a mesma fórmula usada repetidas vezes. A mesma coisa se aplica no Japão. Então tem pessoas que têm um senso de crítico muito maior e elas acreditam que histórias desse tipo acabam sendo clichê. Ou seja, se a história se passa fora do Brasil, provavelmente é clichê. Obviamente eu não sigo esse rótulo. Por exemplo, algumas histórias que eu leio de algumas pessoas que pedem para ler, quando eu leio, e algumas se passam no Japão, tipo a grande maioria se passa no Japão, mas eu não chego a criticar. Tem algumas que eu acho bem interessante, inclusive, que eu falo tipo, ó, se você focar nisso aqui e você melhorar, eu acredito que você vai conseguir subir muito na sua carreira e até seja um renomado futuro escritor. Viu como melhorou? É muito melhor do que você chegar numa pessoa e falar tipo, ó, seu roteiro é uma merda. Não. Você pode chegar uma pessoa e tentar melhorar. Até, tipo, não tem problema você fazer uma história de uma menina americana no colégio. Seria muito interessante você aplicar pontos que algumas obras não chegaram a aplicar. Desse jeito, a leitura não vai ficar somente como entediante, repetitiva. Tipo, você saiu de uma história, beleza, você vai ir para outra história e a outra história também tem o mesmo roteiro. Por quê? Bom, isso é um mistério para nós, mas para os leitores isso seria como dizer, tipo, é que nem botar título de história em inglês. Fica mais emotivo, dá mais ação, dá mais sombrio. Olha, um dia, lá veio eu fazer promessa de novo. Um dia eu vou trazer um vídeo falando sobre título em inglês. Gente, é sério,
título em inglês é uma coisa muito polêmica. Que todas as histórias que eu corrijo ou vou dar opinião, o título é em inglês. E quando eu vou falar, não, é porque fica mais dark, não, porque fica mais sombrio, não, porque fica mais legal. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso, conversando e falando por que as pessoas insistem em colocar título em inglês. Eu fugi um pouco do assunto do vídeo, mas enfim, é bem legal você criar uma história que se passa no Brasil. Eu acho muitíssimo interessante quando uma história se passa no Brasil, seja ela de qualquer formalidade. Desde que ela não siga a fórmula do adolescente no colégio e tal. Se for uma coisa um pouco mais diferenciada, eu bati no microfone. Desde que seja uma coisa menos, tipo, não tão igual a fórmula que eu acabei de citar do Wattpad, do Amino, seja uma fórmula diferenciada que me faça falar, tipo, olha, isso aqui é bastante interessante. Obviamente eu vou ler ou vou comprar e vou dar a minha opinião. Mas quando tem de português, essas coisas assim, obviamente eu vou opinar, mas, tipo, dependendo do roteiro e da forma que ele é feito, isso é bem genial. Mas enfim, pessoal, esse é a minha opinião sobre esse assunto. É uma opinião bem diversificada. Qualquer um pode se expressar e é para isso que os comentários existem. Então comente a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse assunto, que eu vou ficar muito feliz e vou responder. Obrigado a todos que assistiram, um abraço e até semana que vem. Um obrigado. E só para ressaltar, sim, eu criei um segundo canal que vai ser focado em jogos. Mas pessoal, fiquem tranquilos que esse canal só vai ter vídeo semana que vem. No caso, uma sexta-feira. Então, fiquem ligados porque semana que vem já tem canal novo, hein? Vai, acaba logo o vídeo. Acaba, vai.